Olá, me chamo Adriana Maria Pompeu da Silva. Vou estar gravando um vídeo para o processo seletivo PSS 2025 pelo Núcleo Regional de Pato Branco, Paraná. Estarei concorrendo à vaga para pedagoga. Sou formada em pedagogia, sou formada em educação especial. No momento eu estou cursando terapia ocupacional, TO. Vou estar apresentando neste vídeo o meu plano de ação para pedagoga. O que diz o tema? O tema é o seguinte: organização do trabalho pedagógico. Eu vou estar explanando nesse vídeo as etapas da observação em sala de aula. Situação problema do meu plano: criar estratégias de acompanhamento formativo ao professor em serviço. Como que o profissional pedagogo ele pode contribuir com o professor na construção de estratégias pedagógicas voltadas para a solução de problemas enfrentados em sala de aula, no dia a dia lá na escola, no processo de recomposição das aprendizagens dos estudantes. Então, ao decorrer deste vídeo, eu estarei falando e explicando como que eu, como pedagoga, posso estar contribuindo e criando, junto com o professor, estratégias para sanar possíveis pontos de atenção que lá na observação o pedagogo consegue ver na sala de aula do professor. Então, como que eu posso contribuir com o professor? O objetivo geral diz o seguinte: planejar, acompanhar e realizar o feedback formativo. Nós sabemos que a observação em sala de aula, ela se dá em 3 etapas, que é acompanhar, planejar e o feedback formativo. Você vai estar acompanhando o professor antes da observação, você vai estar planejando essa observação e após a realização da observação, você vai estar realizando o feedback formativo junto com o professor. O detalhamento das ações, então agora sim que eu vou estar explicando um por um os meios que você utiliza para estar fazendo a observação em sala de aula junto com o professor. Então, primeiramente é acompanhar, né? Planejar. Primeiro é planejar a observação. Eu vou estar sentando com o meu professor na sua hora atividade, né? Em data, horário, momento que fique bom para o professor. Nós vamos estar sentando e planejar como que se dará essa observação. Eu preciso colocar para o meu professor tudo na ficha, no formulário que eu vou ter em mãos, né? Nós vamos estar sentando no momento acordado, como eu já falei, e vamos colocar ali na ficha juntos. Nós podemos estar planejando essa observação juntos. O que vai se dar nessa observação? O que eu estarei observando na aula do professor? Tudo isso é muito importante que o professor saiba. E eu também preciso começar dizendo para o meu professor que eu estou ali na sala de aula como uma metodologia. A observação em sala de aula, ela é uma metodologia de apoio para o professor. Eu não estou ali de forma alguma para atrapalhar ou para espionar a aula do professor. Muito pelo contrário, eu estou ali para somar e juntos criarmos ações para a melhoria do aprendizado do nosso estudante, que é esse o objetivo principal. Então, eu vou estar planejando com ele, colocando na ficha, explanando para ele, falando para o professor tudo o que irá acontecer, o que eu vou estar observando. Tudo muito claro, muito acordado, combinado com o professor. Então eu vou realizar o acompanhamento, vou lá na prática fazer a observação em sala de aula. O que eu preciso para fazer a observação? No dia que ficou combinado, né, com o professor, eu vou estar indo até a sala dele, na turma que nós combinamos. Eu entro na sala sempre em silêncio, pois eu não posso atrapalhar a aula do professor em momento algum. Eu sento num ponto estratégico, né, que eu possa ver toda a turma, que eu consiga observar todos os pontos que nós combinamos. Então, eu vou começar a observar a aula do professor. O que eu estarei observando? O professor, ele tem domínio de conteúdo? O professor tem domínio de turma? Ele explica o seu conteúdo? A turma
é organizada, o professor, ele se preocupa se o aluno está aprendendo ou simplesmente o professor vai lá no quadro, passa o conteúdo e não se preocupa se o aluno ele assimilou esse conteúdo, ele conseguiu aprender esse conteúdo. Então tudo isso eu preciso estar observando. Eu também irei observar se o professor ele segue, né, corretamente o seu plano de ação segundo o RCO, né? Tudo isso é muito importante para que depois nós possamos conversar lá no feedback formativo. Vou estar observando também se o professor ele realiza atividades diferenciadas para essa turma. O professor se preocupa com o aluno que apresenta maiores dificuldades, aqueles alunos que são inclusos, que fazem parte da sala de recurso. O professor ele se preocupa com este estudante, ele se preocupa em fazer atividades adaptadas, provas adaptadas para esse estudante, ele tem esse olhar diferenciado para esse estudante que talvez ele aprende num ritmo um pouco mais lento. O professor ele se preocupa, ele faz atividades, tudo isso eu preciso observar e ver se o professor faz, tá? O que mais que eu posso observar que ficou combinado e que está... Tudo isso eu vou estar anotando na ficha. Eu posso também estar utilizando palavras-chave para depois ficar mais fácil para combinar com o professor lá no feedback formativo. Na hora que a gente sentar e conversar, vai ser mais fácil para a gente estar vendo os pontos de atenção dessa turma e quais as ações que nós iremos tomar, né? Então, eu observei tudo, o professor, retomando um pouquinho, o professor tem domínio de conteúdo? O professor explica a sua aula, o seu conteúdo? O professor tem domínio de turma? A turma é organizada? A relação entre professor e aluno é uma relação boa? Se dão bem? Existe respeito nessa turma entre professor e aluno? Tudo isso eu preciso observar. Eu observei tudo muito bem, eu anoto na minha ficha, como eu já falei, eu me retiro da sala em silêncio. Eu jamais posso estar atrapalhando a aula do professor e muito menos intervir na forma como o professor está ministrando a sua aula. Eu me retiro em silêncio da aula do professor e num outro momento, um outro dia, que aí será realizado o feedback formativo. Então, em outro dia, na hora atividade do professor, nós vamos estar conversando novamente. Eu chamo o professor, combino com ele, professor, qual dia, qual data que vai ficar bom para você, para nós estarmos sentando e conversando sobre a observação que eu fiz na sua turma naquele dia. Então, eu combino com ele, tudo muito bem acordado, sempre deixando bem claro para o professor que tem que ser algo que fique bom para ele. Então, acordamos? Vamos sentar nesta data combinada. Eu começo sempre o feedback formativo, essa troca com o professor, colocar para ele o que eu observei na sua turma, na sua aula. Eu sempre preciso começar pelos pontos positivos da aula do professor. Eu preciso motivar o meu professor. Eu dou os parabéns pela aula ministrada. Eu mostro para o professor o quanto que ele é importante na nossa escola, o quanto que a sua aula é importante para o aluno, para o nosso estudante lá na escola aprender. Coloquei os pontos positivos, aí eu vou estar conversando com ele e colocando os pontos de atenção dessa turma. O que são os pontos de atenção? São o que eu observei que os alunos têm dificuldades, né? Tem dificuldade no prestar atenção, tem dificuldade na leitura, tem dificuldade na escrita, tem dificuldade de copiar, de conseguir se concentrar. Então, esses são os pontos de atenção. Como que nós podemos, professor, sanar esses pontos? Qual a sua opinião? O que eu escrevi aqui, você concorda? Está de acordo com a sua aula? O que você acha? Sempre com muito carinho, muito respeito pelo nosso professor. Nós precisamos estar conversando.
E claro que se eu observei, né, que a aula ela precisa ser melhor, com mais explicação, eu também vou estar colocando tudo isso para o meu professor, né? Eu preciso colocar para ele, porque o nosso objetivo principal é que o aluno aprenda. E o professor precisa mostrar domínio de conteúdo, mostrar que sabe explicar o conteúdo para que o nosso aluno desenvolva. Então eu conversei com o professor, eu coloquei para ele, porque simplesmente eu não posso chegar no professor e dizer, está aqui a ficha, observei isso e isso, os pontos de atenção são esses, e agora? Eu preciso colocar para o professor quais as ações, que estratégias nós vamos utilizar para que essa turma desenvolva, para que essa turma ela tenha um bom desenvolvimento, um bom aprendizado. Quais as ações? Nós podemos utilizar metodologias ativas, nós podemos utilizar o SAEB, nós temos várias formas, a sala de aula invertida, existem várias formas que o professor pode utilizar para desenvolver o nosso aluno, né? Então, conversei com o professor, deixei tudo muito bem claro. O professor entendeu, concordou, então nós vamos estar realizando daí essas ações que nós combinamos ali na hora da troca de informações, na hora do feedback formativo, certo? Então essa foi a apresentação do meu plano e sempre preocupando-se com o aprendizado do nosso aluno, que é o principal na nossa escola. Essa foi a apresentação do meu plano. Obrigada!